Alô, comunidade! Beleza. Esse grito de guerra, esse bordão, ele nasceu no Vale do Silício, né? Quase todo empreendedor tem que começar a sua palestra falando do Vale do Silício. Ele nasceu por um motivo muito, talvez, pouco nobre. Ele nasceu numa época onde o Facebook ainda era um site para encontrar amigos de escola, os mensageiros ainda não eram assim tão conhecidos, e eu era o CEO do primeiro portal de vídeo do mundo. Nessa época, a gente fez uma missão para o Vale do Silício com as principais lideranças, os principais empreendedores que dominavam e que faziam acontecer o ecossistema de inovação no Brasil, mas ainda não se conheciam. E para solucionar essa questão, a gente montou um meetup, um encontro, num parque que fica ao lado da Golden Gate, em São Francisco. Agora, imaginem só a cena. Um encontro com um monte de nerd, um monte de gente de internet, num parque, num domingo à tarde, nos Estados Unidos, onde nem todo mundo se conhecia. O fato é que quem se conhecia ficava perto de quem conhecia, e as pessoas que viajaram sozinhas e que não conheciam outras pessoas ficaram isoladas e não sabiam o que fazer. Bom, o resultado é que o Felipe Matos, que é o founder do Startup Farm, identificou esse problema e a gente montou uma rodinha para tentar solucionar essa questão, né, para pelo menos juntar as pessoas. Foi então que a gente encontrou uma solução muito eficaz para o que estava acontecendo. A gente resolveu dar uma favelizada no que estava acontecendo, porque quanto mais bagunça a gente fizesse, mais os brasileiros iam se juntar, os gringos iam se afastar, e aí a gente ia deixar aquela tarde um pouco mais brasileira. Eu, que naquela época não falava muita coisa de inglês, eu acabei inventando uma musiquinha, que eu acho que vocês vão querer saber como é que ela é. Mas para contar para vocês, eu vou precisar da ajuda de vocês. É o seguinte, vamos lá, vou dividir vocês em dois. Dessa metade para cá, vai fazer um som. Dessa metade aqui para lá, vai fazer um outro som, tudo bem? Da metade para cá, vai fazer um som chamado tum. Faz. Tum, 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 tum. Continua fazendo, continua. Aquela metade vai fazer dum quando eu falar já, tá? Dum, dum, dum. Tum, dum, tum. Entrepreneur, let's go to São Francisco, Madison VCs, em go to Nasdaq, entrepreneur. Agora bate palma, né, galera? Resultado é que foi exatamente o que está acontecendo aqui. Foi uma risadaria, foi uma bagunça, mas para não deixar vocês na vontade, para não pagar esse mico sozinho, eu trouxe o vídeo original para vocês verem do que rolou lá no dia. Dá uma olhadinha. Felipe Matos! Hello, community Brazil here in São Francisco! Yay! Let's go! Samba School! Todo mundo cantando junto agora, vai! Entrepreneur, let's go to São Francisco. Mas o fato é que é o seguinte, a realidade é que essa tarde, para mim, foi a faísca de tudo que acontece hoje no ecossistema de inovação brasileiro. Naquele vídeo tão presente, o cara está filmando o Felipe Matos, quem estava com a gente lá, todas as principais lideranças do ecossistema hoje no Brasil, estavam naquela tarde, e naquela tarde, sociedades foram feitas, sociedades foram desfeitas, investimentos aconteceram, um fundo, um dos maiores fundos de investimento, que é o Redpoint Ventures, nasceu naquela noite, e todos nós fomos convidados juntos por conta dessa algazarra que a gente fez. Olha que maluquice, né? Pensar que uma favelizadinha, fazer uma bagunça, né? Ou criar um sambinha pode ser a faísca de tudo que acontece no nosso ecossistema de inovação hoje no Brasil. Pode até parecer muita audácia minha achar que essa foi a coisa mais inovadora que já aconteceu, até porque não é a primeira vez que isso acontece, né? A música por si só, ela é já um instrumento de conexão. Ela, com seu ritmo e cadência, ela toca no emocional das pessoas. Se não fosse assim, nós não teríamos hinos, mantras, musiquinhas, gritos de guerra, gritos de torcida. A música ela consegue unir e unificar cada vez mais pessoas. E essa musiquinha por si só, ela conseguiu conectar a gente, mesmo dando essa favelizada. Quando a gente fala das favelas, por exemplo, as comunidades, elas unem e aceitam os mais diversos tipos de ritmos. A música ela consegue fazer esse processo de conexão, em especial nas favelas. Elas conseguem transformar as pessoas e criar uma sensação de comum unidade. Ou como a gente gosta de falar hoje, né, chamar as favelas de comunidades.
Comunidades, elas são esse grupo, essa forma que a gente encontra de agrupar e de encontrar forças para seguir um único caminho. Algumas pessoas dizem que são rótulos, outras pessoas dizem que são simplesmente formas da gente seguir para onde são. O fato é que muitas vezes a gente, quando rotula essas pessoas, a gente acredita que as pessoas, quando elas são rotuladas, elas acreditam que elas são aquilo. Por exemplo, eu mesmo, eu venho de uma favela, só que isso não limita quem eu sou, né? Eu vou contar minha história para vocês, né? Eu venho de uma favela chamada 48. Hoje, a prefeitura adotou o nome de Parque da Felicidade. Ela, por que será, né? 48 é um número muito matemático. Essa favela, ela cresceu num morro bem baixinho, numa região chamada Rio da Prata, num bairro chamado Bangu, no Rio de Janeiro. Esse bairro, ele é mundialmente famoso por seus condomínios fechados, que hoje hospedam celebridades e políticos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Bangu 1, Bangu 2, né? Só que, na realidade, o bairro ele não ficou famoso por causa desses condomínios, né? Há muito tempo, esse bairro ele cresceu e cresceu com muita força por causa dessa fábrica aí. A Fábrica Bangu ela foi uma das principais empresas do nosso país. No século passado, ela exportava para o mundo todo e na década de 50 ela sofreu o seu apogeu, investindo, tinha time de futebol, tinha quase tudo que aconteceu no nosso país passava por essa comunidade. Tem até um documentário que fala sobre a elegância global, a construção do Maracanã, tendo como base a própria Fábrica Bangu. A Fábrica Bangu ela era tão poderosa que mesmo quando ela estava decaindo, ela ainda assim conseguia buscar pessoas, e as pessoas ainda iam atrás de empregos e oportunidades na fábrica para tentar melhorar a sua vida. Hoje o bairro de Bangu ele é conhecido como a temperatura máxima do Rio. Essa é uma foto que eu tirei agora no último verão. Vocês podem perceber que lá é bem fresquinho, né? Bom, a realidade, como eu falei para vocês, assim, ainda muitas pessoas na década de 50, 60 e 70, até a década de 80, ainda iam para Bangu em busca de oportunidades. Como vocês podem imaginar, nem todo mundo conseguia alguma oportunidade de trabalho lá. Como as pessoas geralmente não tinham para onde ir depois que elas chegavam no bairro, elas acabavam se acomodando em pequenas comunidades ali no entorno. A minha família, meus pais, meus tios, são parte dessa grande comunidade de êxodo que foi para lá. O que é engraçado nisso tudo é que, com essa ida para aquela região, meus pais, que não tinham muito o que fazer, eles, para poder sobreviver, eles criaram um boteco na frente da nossa casa. O que hoje eu considero que é uma espécie de MVP do que muitas grandes corporações fazem, criando espaços de inovação. Vocês podem concordar comigo, ainda mais aqui em Minas Gerais, não existe lugar mais criativo do que um boteco, né? Os botecos, eles são extremamente criativos. Eles conseguem criar densidade, aglomerar uma grande quantidade de pessoas, todas indo em busca da mesma fonte de conhecimento, né? Bom, eu acho que por ter crescido num ambiente como esse, eu acabei nunca bebendo dessa mesma fonte, eu não consumo álcool até hoje. Mas o engraçado é que os bares, eles são pilares importantíssimos para a formação de comunidades. Bares, botecos, assim como coworkings, assim como espaços de inovação, eles são importantes para qualquer comunidade pelo simples fato de gerar essa densidade, de agrupar essas pessoas. E quando essas pessoas, por exemplo, não têm mais recursos, ou então estão em busca de recursos, elas vão nesses lugares para encontrar outras pessoas para poder se ajudar. Vamos imaginar, por exemplo, que uma startup ela é uma família. E quando começa a faltar o recurso, por exemplo, um leite, um açúcar, um feijão, são nesses lugares que elas vão em busca de investimento anjo para conseguir alavancar o seu dia a dia. Por isso que uma comunidade forte sempre tem um lugar físico para criar essa densidade, né? E o que é legal, quando essas pessoas precisam desses recursos, esses lugares concedem para eles esse investimento anjo em cima de uma criptomoeda chamada fiado. A gente fala hoje de Bitcoin para tudo, mas, enfim, o fiado é uma das principais ferramentas, é uma das principais criptomoedas e já em funcionamento há muito, muito, muito tempo. Esses ambientes eles são maravilhosos, eles conseguem agregar essas pessoas e ajudar muito porque elas são baseadas em parceria. Todas as pessoas que estão envolvidas na comunidade, elas olham para o ambiente no qual elas estão inseridas, mas elas principalmente estão em busca de como elas podem melhorar a sua própria vida. As pessoas que estão inseridas numa comunidade, elas não estão em busca de lucro para si, elas não estão em busca de algo que de tirar vantagem das outras pessoas. Até porque ela sabe que se hoje ela está ajudando, amanhã ela precisa de ajuda.
Por isso que as comunidades elas são tão importantes. Quanto mais a gente cria comunidades, quanto mais a gente se identifica com elas, mais a gente consegue ter força como isso. Bom, gente, eu sei que falar dessa forma, né, assim como falar do empreendedor no Vale do Silício, é muito bonito agora, né? Falar que é muito legal, parceria, falar dessa forma filosófica sobre as comunidades. Mas a realidade é que quando eu estava lá, quando eu era parte da comunidade, eu odiava aquilo. Eu era um cara extremamente revoltado porque eu estava fazendo parte daquilo. Pelo puro e simples fato que a gente, muitas vezes, não consegue reconhecer a beleza que é o momento presente, o lugar que a gente está. Né? As parcerias, as uniões, os acordos que a gente faz ali, muitas vezes a gente não consegue perceber quando as coisas estão acontecendo naquele primeiro momento. Eu levei muito, mas muito tempo para poder aprender que quando eu estava, aquela foi a melhor faculdade de toda a minha vida. Ser o gerente do boteco, né? Enfim, crescer num boteco, mesmo não bebendo, foi uma das coisas que mais me ensinou a aprender e a me relacionar com as pessoas. Eu vou contar para vocês. Mas para poder entender isso, eu tive que buscar mentoria. Quase toda comunidade tem uma igreja, né? Então, como eu não gostava da minha realidade naquele momento, eu ia para as igrejas buscar mentoria, buscar apoio, buscar orientação. Eram lugares que eu conseguia me sentir confortável, eu ajudava ali na rotina do dia a dia dos seus ambientes e sempre tinha um lanchinho para ajudar, né? Então, essa era a melhor parte. Certa vez, caminhando pela igreja, eu vi um grupo de jovens deitados, descansando. Eu perguntei o que eles estavam fazendo. Me disseram que ia ter uma peça de teatro e que eles estavam meditando para poder entrar no personagem. Eu, que não sou bobo nem nada, larguei o trabalho duro para me enviar no grupo de teatro. Né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque quanto mais eu me envolvia com o grupo de teatro, mais eu percebi que nem todas as pessoas que estavam ali, elas frequentavam a igreja, elas simplesmente estavam lá pelo grupo, pelas conexões. Aquilo me assustava, até porque o diretor era judeu. Eu não entendia como a gente estava numa igreja católica, com pessoas evangélicas, com um diretor judeu. Era uma loucura aquilo na minha cabeça. E eu fui perguntar para algumas pessoas. Foi aí que eu descobri uma palavra chamada diversidade. Diversidade é uma das coisas mais fantásticas e fabulosas que a gente precisa começar a perceber dentro das nossas comunidades. Porque hoje, nada mais do que eu faço é entender e lidar com a diversidade. Tudo que eu faço hoje é aprender e me relacionar com pessoas diferentes de mim. Em todos os projetos que eu me envolvo, com todas as coisas que eu estou fazendo, tudo que eu faço é lidar com pessoas diferentes, com histórias diferentes, que vêm de momentos diferentes e que estão em situações diferentes. Da mesma forma que acontecia no bar. Então eu fugia do bar para ir para a igreja achando que era um lugar melhor, mas na verdade era a mesma coisa, era tudo cíclico. Isso acontecia cada vez mais. Foi aí que eu aprendi que relacionamento é a parte primordial de tudo que estava acontecendo. Foi aí que eu consegui descobrir que a melhor forma que eu consegui encontrar de me relacionar com todo mundo era ser simples, o mais simples possível. Foi aí que eu acabei desenvolvendo a frase que hoje também é o meu mantra, que é ser simples para ser incrível. Bom, como eu falei para vocês, né, a gente muitas vezes tem muita vergonha e medo de falar que vem da favela. Eu mesmo passei muito tempo sem falar que eu era da favela, pelo puro e simples fato de não conhecer as histórias. Gente, favela é uma árvore. É uma árvore que tem um favo enorme, assim, que parece uma cápsula, parece uma mamona, que tem uns espinhos que quando bate na pele, machuca e incomoda bastante. As comunidades hoje, elas têm esse nome chamado favela por um fato histórico. Esse fato é o seguinte: houve a Guerra de Canudos e para poder conseguir soldados para combater na Guerra de Canudos, né, para combater o inimigo, que naquela época era Antônio Conselheiro, o governo brasileiro prometeu para uma série de pessoas ia dar uma casa própria para elas se elas voltassem vitoriosas da Guerra de Canudos. Como vocês já podem imaginar, e como tudo é cíclico, as coisas sempre acontecem, o governo acabou não cumprindo a sua promessa e os soldados, os mais de 2.000 soldados que voltaram para a capital do país, naquela época do Rio de Janeiro, fizeram aquele caos. Não tinha casa para todo mundo, ninguém conseguia ter casa, e a atitude que eles tomaram foi subir o Morro da Providência, que era um morro que ficava ao lado do Ministério do Exército, no final da Presidente Vargas, para poder montar um acampamento com os caixotes dos canhões, da mesma forma que eles fizeram no Morro da Favela, na Bahia, quando eles foram combater na Guerra de Canudos. Essa foi a forma que acabou nascendo a primeira favela do país.
que aconteceu, que tem, por coincidência tem esse nome da providência, porque foi a providência que os soldados tomaram. Percebam que atitude é tudo. A atitude que esses soldados tiveram de subir o morro, de tomar uma decisão, nós precisamos fazer na nossa comunidade também. A gente precisa parar de querer que venham outras pessoas de fora, que venham pessoas para dizer para a gente o que tem que fazer. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa comunidade e fazer o que tem que ser feito. Eu levei muito tempo para entender isso. Claro que em comunidades fora do país, você ter grandes alimentadores, você ter apoio do governo, se você ter apoio de instituições de ensino, quanto mais apoio você tiver, é excelente. Mas como eu falei para vocês, assim lá naquela tarde de domingo em São Francisco, do caos é que nasceu uma coisa muito legal. Se as coisas não estão acontecendo, se você mete a mão e você executa, você mesmo pode fazer isso. Foi na favela que eu descobri que eu era empreendedor. Porque dentro da favela eu aprendi muito sobre como as coisas funcionavam, sobre cultura, sobre como me relacionar com as pessoas e, principalmente, eu aprendi a essência da própria palavra empreendedor, que é do francês entrepreneur, que vem uma junção de duas palavras, que é de enter, que é reciprocidade, e prenoir, que é uma junção de mercado, que é uma forma de você devolver um pouco do que está acontecendo. O empreendedor é isso. O empreendedor ele é um dos pilares do ecossistema, mas o ecossistema ele é vivo, ele precisa de cada vez mais ajuda, cada vez mais relacionamento e, principalmente, cada vez mais atitude para que ele possa se desenvolver. Eu também sei que vocês devem estar pensando por que eu estou contando essas coisas, já que eu vim aqui falar de comunidade, falar que eu sou da favela, e que eu poderia passar muito tempo com vocês contando vários pontos tristes da minha vida. Mas eu prefiro não falar sobre isso. Eu prefiro falar que essas coisas não me limitam, da onde eu venho não me limita. E vocês nunca devem se limitar pelo que os outros falam sobre você. Eu prefiro focar, no finalzinho dessa apresentação, em 3 coisas muito importantes que fazem com que eu seja quem eu sou hoje, que fazem com que eu esteja aqui nesse TEDx. Entre elas são a minha indignação com a minha realidade naquele ambiente. A única coisa que eu tiro que eu tenho orgulho daquela época de ter feito, me indignar com o que estava acontecendo. Isso fez com que eu buscasse aprender, estudar, me tornar quem eu sou hoje. A disciplina de estudar, de correr atrás. Naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, então eu ia para a biblioteca, buscava conhecimento. E, por último, curiosidade. Essa curiosidade que faz com que eu queira buscar as coisas por trás de como elas são de verdade, queira entender o que está acontecendo, para que eu possa ter todo esse conhecimento para poder chegar aqui para vocês e contar uma história da origem da palavra favela, contar a história do meu bairro e contar as histórias que fazem eu estar aqui hoje. Muito obrigado, gente. Gratidão.